Imagine que uma parte da crônica sagrada da humanidade foi intencionalmente esquecida, pois nela figuravam divindades negras. Esta não é apenas uma hipótese audaciosa, é um apelo insistente para reavaliar as concepções estabelecidas sobre a espiritualidade, a origem divina da humanidade e a formação das narrativas religiosas. Ao longo dos séculos, a história foi reescrita por aqueles que detinham o poder. E esses poderosos preferiram ocultar, distorcer ou relegar ao esquecimento a significativa presença de deuses negros. Mas quais motivos os impulsionaram? Por que tantas menções desapareceram dos textos sagrados? Por que a imagem do divino foi embranquecida, eurocentrada e padronizada ao longo de séculos? Hoje, embarcamos em uma jornada audaciosa em busca de uma verdade ancestral. Prepare-se para uma experiência capaz de abalar as convicções mais profundas, pois o que será revelado vai além de teorias religiosas ou dados históricos. Trata-se de identidade, legado e, sobretudo, de um despertar espiritual. Este texto é dirigido àqueles que sentem que falta um elemento no grandioso quebra-cabeça da fé. Àqueles que se questionaram por que certos personagens bíblicos parecem ter sido apagados da memória. Àqueles que sentem que a espiritualidade que lhes foi ensinada pode ser incompleta. Você descobrirá quem foram os deuses negros, reverenciados por civilizações inteiras antes da era da colonização espiritual. Demonstraremos como seus nomes, funções divinas e ensinamentos foram ocultados por impérios religiosos que buscavam controlar não apenas territórios, mas também mentes. Aprofundaremos as escrituras bíblicas e textos antigos, explorando possíveis conexões entre figuras como Melquisedeque, Moisés e Salomão com raízes afro-orientais que a teologia tradicional evitava estudar. Você aprenderá como as divindades africanas foram demonizadas, apagadas da memória e frequentemente reinterpretadas sob outros nomes para se adequarem à nova doutrina dominante. Mas isso não é tudo. Apresentaremos evidências históricas e arqueológicas. Sim, provas que indicam que muitos símbolos usados hoje pela Igreja e pelas principais religiões foram adaptados de práticas espirituais negras indígenas. Práticas que foram rotuladas como pagãs, heréticas ou demoníacas, mas que carregam em si uma sabedoria espiritual profunda e libertadora. Prepare-se para o encontro com deuses que não só foram relegados ao esquecimento, mas também temidos, e talvez esta seja a chave mais importante para o mistério. Por que um sistema tão poderoso sentiu a necessidade de ocultar essas divindades? Discutiremos os segredos ocultos em torno da imagem do próprio Deus. Por que Jesus foi retratado com traços europeus e qual o impacto disso no inconsciente coletivo de gerações? Investigaremos as raízes africanas da espiritualidade judaica e como o conhecimento ancestral foi suprimido em favor de uma versão unificada da fé. Você verá que não se trata apenas de religião, mas de domínio cultural, apagamento de identidades e manipulações históricas. E iremos ainda mais fundo. Você aprenderá como os conhecimentos espirituais ancestrais dos povos negros foram transmitidos oralmente, preservados em rituais, cânticos e símbolos que sobreviveram a perseguições. E investigaremos como essas práticas existem até hoje, mesmo que veladas em expressões de fé seguidas por milhões. Também veremos como essa sabedoria pode transformar sua compreensão sobre corpo, alma e espírito, revelando uma conexão divina que transcende dogmas impostos. O que acontecerá se você se libertar dos grilhões de dogmas impostos? O que mudará na vida quando um Deus que reflete a imagem dos ancestrais e a história de um povo for revelado? É a isso que se destina este material, pois ele não apenas revelará fatos ocultos, mas despertará uma memória profunda sobre quem você realmente é. O que se seguir a esse despertar pode ser a resposta que a alma sempre buscou. Antes de mergulhar em revelações mais profundas, vale a pena parar e refletir. Quantas vezes surgiu um sentimento de incongruência entre o que lhe ensinaram sobre Deus, a Bíblia e as raízes espirituais, e sua sensação interna? Se tal sentimento surgiu, é um sinal de que a alma anseia por algo maior, sepultado e silenciado, mas pronto para se manifestar. É nisso que reside a importância deste conteúdo.
Não se trata apenas de curiosidades históricas, mas de identidade, libertação espiritual e a redescoberta de uma verdade que foi roubada dos ancestrais e oculta sob um véu de mentiras, culpa e medo. Um fato pouco conhecido, sobre o qual quase ninguém fala, é que as mitologias africanas mais antigas contêm códigos espirituais que não são inferiores em profundidade e estrutura às teologias formais reconhecidas pelas religiões ocidentais. Essas mitologias, que frequentemente são erroneamente consideradas apenas lendas ou contos populares, são, na verdade, testemunhos vivos da conexão dos povos negros com o divino. Trata-se de civilizações antigas como os iorubás núbios, egípcios pré-helenísticos e etíopes, que reverenciavam poderes superiores, deuses com nomes, funções e símbolos muito antes de os colonizadores europeus conhecerem o conceito de monoteísmo. Esses povos não apenas adoravam divindades negras, mas também reconheciam a presença do sagrado em todos os aspectos do ser, no corpo, na natureza e no ciclo de vida e morte. Essas divindades tinham cor de pele, origem africana e falavam a linguagem da terra, da memória e da conexão espiritual direta, sem necessidade de intermediários ou instituições. É aqui que o conflito surge. Quando o colonialismo europeu se deparou com essas práticas, a espiritualidade foi rotulada como bruxaria, a sabedoria ancestral como ignorância e o divino como demoníaco. Na realidade, existia um projeto de apagamento espiritual, um esforço sistemático, cruel e silencioso para erradicar a presença negra na esfera da fé, da sabedoria e da revelação. A Igreja, intimamente ligada ao poder político e económico da época, desempenhou um papel crucial neste processo. Desde os primeiros concílios que definiam quais livros entrariam na Bíblia e quais seriam rejeitados, até as missões evangelizadoras que acompanhavam os colonizadores na África, impunha-se não apenas uma nova fé, mas uma nova narrativa, uma nova imagem de Deus criada à imagem e semelhança dos conquistadores. Uma divindade que falava latim, vestia-se de branco e não tinha nada em comum com os deuses negros que habitavam as cosmologias dos povos africanos. A religião europeia, ao se deparar com a diversidade de crenças antigas de diferentes povos, preferiu a tática do silenciamento e não do diálogo. Este genocídio espiritual, não se limitando ao continente africano, atravessou oceanos, escravizando não apenas corpos, mas também almas, implantando a ideia de inferioridade, perversidade e perigo de tudo o que estava ligado à herança africana. Você já se perguntou por que símbolos que hoje são demonizados outrora foram sagrados para os ancestrais? Por que o tambor, instrumento de comunicação com as divindades orixás, agora é percebido como um atributo do mal? Por que nomes como Ogum, Osíris, Ísis, Dambala ou Maú estão ausentes nos textos religiosos, mas vivem no subtexto de cultos cristãos sincréticos? Culturas que reverenciavam esses deuses negros foram forçadas a operar na clandestinidade. Seus conhecimentos foram mascarados, sincretizados e camuflados para sobreviver sob o jugo da violência, da Inquisição e da excomunhão. O que as igrejas modernas chamam de rituais pagãos é, na verdade, uma antiga prática de conexão com o divino, enraizada em tempos que precedem o cristianismo. No entanto, essa informação foi intencionalmente ocultada. O conhecimento dessa verdade confere poder, destrói a imagem imposta de um Deus que não se parece com você e priva o opressor do monopólio sobre o sagrado. O branqueamento da fé não é apenas uma questão estética, é uma questão de dominação. Quando se insinua que os céus são de olhos azuis e a salvação fala com sotaque europeu, o subtexto é que seu sangue, história e origem não possuem santidade. Ocorre uma desconexão do divino dentro de si. É imposta a crença na necessidade de um mediador, autorizado por centros religiosos para acesso a Deus. No entanto, a espiritualidade ancestral dos povos negros sempre foi direta, viva e real. Não é por acaso que hoje muitos se voltam para a África em busca de sabedoria espiritual. A memória coletiva desperta, o espírito sente o engano e tudo o que foi distorcido, cedo ou tarde virá à tona. A Bíblia, se lida sem preconceitos, contém ecos dessas verdades antigas, revelando muito mais do que os dogmas permitem.
Como explicar que figuras-chave das narrativas bíblicas provêm do Egito, Etiópia e Mesopotâmia, regiões profundamente ligadas à cultura africana e semita? Por que essas conexões raramente são enfatizadas nos sermões? Por que a genealogia de Davi é sempre mencionada, mas a rainha de Sabá é esquecida? Essas perguntas nos levam a ver o invisível, onde se esconde a verdade mais poderosa. Uma verdade que os negros carregam em sua linhagem, um legado espiritual que não pode ser apagado ou substituído. E este legado começa a renascer. Cada vez que uma pessoa questiona o imposto, quando busca as raízes de sua fé, os alicerces do sistema de ocultação desmoronam. No mundo contemporâneo, onde os pilares tradicionais são questionados e as verdades universalmente aceitas são revistas, muitos sentem uma desorientação espiritual, como se o chão lhes faltasse. Este material não visa convencer, mas sim provocar a reflexão, lembrar que as buscas espirituais não são exclusividade de indivíduos isolados, que as perguntas que surgem na alma são perfeitamente legítimas e que a autoidentificação é um processo sagrado. Talvez as respostas que tanto tempo e em vão procuraram estejam precisamente onde, na opinião da maioria, reina apenas o vazio. Se, ao ler estas linhas, uma certa dúvida desperta na alma, uma lembrança esquecida emerge ou surge o desejo de aprofundar, vale a pena fazer a si mesmo perguntas importantes. Nunca sentiu que a espiritualidade era suprimida? Nunca teve a sensação de que algo falta na história aceita? Estas palavras não são apenas um conjunto de frases, mas um chamado de alguém pronto para emergir da escuridão da ignorância e buscar a luz da consciência. Se o leitor chegou a este ponto, significa que em seu mundo interior já começaram as mudanças, e esta jornada está apenas começando. Em um passado distante, existiram deuses que eram reverenciados, temidos e respeitados por civilizações inteiras. Em sua honra, altares eram erguidos, incensos queimados, orações elevadas e sacrifícios oferecidos. Seus nomes eram sagrados e suas histórias eram transmitidas de geração em geração com especial reverência. No entanto, com o tempo, algo mudou. Esses deuses desapareceram, foram substituídos por outros, mascarados, distorcidos ou simplesmente apagados da memória. É aqui que começa o mais interessante, pois o que está prestes a ser revelado pode ser incômodo para muitos, mas necessário para aqueles que buscam encontrar a verdade espiritual oculta nas sombras da história. Os deuses negros não apenas existiram, mas desempenharam um papel fundamental nas estruturas espirituais daquelas civilizações que exerceram uma influência significativa na formação da Bíblia e no surgimento das grandes religiões. Comecemos pelo Antigo Egito, uma civilização africana, onde a espiritualidade permeava todas as esferas da vida. Deuses egípcios como Osíris, Ísis, Anubis, Horus e Maat não eram apenas personagens míticos, mas personificavam princípios espirituais, leis cósmicas e diversos aspectos do divino que exerciam influência direta na vida das pessoas. Osíris, deus da ressurreição e da vida eterna, era retratado com pele escura, simbolizando não a morte, mas a fertilidade do solo do Nilo, o renascimento e a imortalidade da alma. Ísis, mãe de todos os deuses, surgia na imagem de uma poderosa mulher negra, guardiã do trono e de conhecimentos secretos, à cuja sabedoria faraós, magos e curandeiros recorriam. Esses deuses, esses símbolos carregavam em si a cor da terra, da noite e dos ancestrais. Eles não tinham aparência europeia, e isso muda radicalmente a percepção, pois quando uma civilização inteira projeta sua divindade com base em sua própria imagem e semelhança, isso diz muito. O sagrado tem a minha cor de pele, os meus traços, a minha história. Imaginemos por um instante que a cor original desses deuses era negra, que a imagem de Deus, da sabedoria, da justiça e da eternidade por muitos séculos, foi negra. O que isso significa para os afro-americanos modernos, que desde a infância se curvam diante de imagens brancas, de cabelos loiros e olhos claros, como se esse fosse o único caminho para o divino. É aqui que começa o processo de libertação e renascimento da espiritualidade afrocêntrica, baseada em verdades que foram ocultadas, mas nunca destruídas. As civilizações antigas não permitiram que seus deuses fossem apagados da memória.
A Etiópia, um país com uma riquíssima herança espiritual, por séculos nutriu a imagem de uma divindade negra onipotente e realmente existente. A nobreza etíope considerava-se descendente do rei Salomão e da rainha de Sabá, portadores de sangue divino. Em antigas pinturas etíopes é possível ver profetas, anjos e até Jesus com pele escura, traços faciais africanos, vestindo roupas de linho e com cabelos crespos. Essas imagens serviam não apenas como símbolos, mas como testemunhos de fé e identidade espiritual. A Bíblia, criada em diversas condições históricas, ainda assim tem suas origens em uma região onde povos africanos e semitas interagiam, guerreavam e trocavam valores culturais e espirituais. Antes do cativeiro babilônico e da helenização, o povo judeu estava intimamente ligado ao Egito, Núbia e Etiópia. Moisés, segundo o texto bíblico, cresceu na corte egípcia, vivia e se vestia como egípcio, e era tido como egípcio, e os egípcios tinham origem africana. Míriam, irmã de Moisés, foi punida por criticar seu casamento com uma etíope. Isso aponta para uma conexão entre os líderes espirituais judeus e os povos africanos. A rainha de Sabá, personagem da narrativa bíblica, simboliza o encontro da sabedoria africana com a linhagem de Davi. Ela trouxe a Salomão ouro, especiarias, conhecimentos e, segundo as tradições etíopes, um filho que se tornou o fundador da dinastia real etíope, guardiã da Arca da Aliança. Essas conexões são frequentemente ignoradas nas traduções modernas da Bíblia, mas elas existem. Na tradição judaica, existem outros nomes e figuras ligadas a divindades negras e mitologias de culturas africanas. Muitos pesquisadores evitam esses temas por medo ou relutância em romper narrativas estabelecidas. No entanto, a verdade espiritual está sempre ligada à liberdade. O reconhecimento dos deuses negros é um ato de restauração da conexão com uma fonte de poder, oculta de nós. Quando um povo esquece seus deuses, ele perde suas raízes e começa a buscar o sagrado externamente, em lugares estranhos. Mas quando um povo redescobre seus deuses, sua história e seu papel espiritual, a força, a clareza e a coragem despertam. É exatamente isso que está acontecendo agora. O que há muito tempo amadurecia internamente está despertando. É a memória espiritual dos ancestrais falando conosco através de sonhos e sensações. Os deuses negros, Osíris, Ísis, Horus, Mau, Olorum, Iemanjá, Sabá, Nabu, esperam que os vejamos novamente, não como mitos, mas como manifestações da força divina, pulsando em nossa história. As vozes do passado não desapareceram sem deixar vestígios, foram intencionalmente silenciadas, mas chegou o momento de voltar a ouvir sua sabedoria. Se o leitor chegou a este ponto, significa que algo importante está despertando em sua alma, e este é apenas o começo de uma jornada emocionante. À medida que a pessoa abre os olhos, ela começa a perceber que as figuras-chave da Bíblia estavam muito mais próximas da África do que lhe fizeram crer. Muitas delas eram originárias deste continente, viveram lá, casaram-se com habitantes locais e seu destino espiritual estava indissoluvelmente ligado à terra africana. No entanto, esta informação, por razões estratégicas, foi riscada das versões populares das Sagradas Escrituras. Não se trata de sua ausência, mas sim de que poucos se atrevem a enfatizá-la, pois o reconhecimento das raízes africanas na Bíblia muda radicalmente a concepção sobre as origens da espiritualidade, a imagem do portador do divino e, o mais importante, sobre o lugar do ser humano no mundo espiritual. Voltemos a uma das figuras centrais da Bíblia, Moisés, o libertador, legislador e profeta. Mas, antes de tudo, Moisés foi um homem que cresceu e viveu no Egito. Como já mencionado, o Egito bíblico representava um império africano, governado por faraós de pele escura, com um sistema espiritual ancestral desenvolvido. Moisés foi adotado por uma princesa egípcia e cresceu no palácio, como membro da família real. Isso significa que, até a idade adulta, ele viveu como um egípcio em aparência, língua, cultura e provavelmente autoidentidade. Era tido como egípcio por outros povos. Isso é importante, pois se Moisés era externamente percebido como egípcio e os egípcios eram africanos, então Moisés tinha a aparência de um africano.
A lógica é simples, mas poucos estão dispostos a aceitá-la. E não é apenas uma inferência, existem passagens bíblicas que confirmam essa conexão. Um exemplo pode ser o episódio em que Miriam e Arão criticam Moisés por seu casamento com uma mulher de Cush. A terra de Cusha era conhecida como o Reino Negro, localizado ao sul do Egito, no território dos atuais Sudão e Etiópia. O texto indica claramente que a esposa de Moisés era negra. A reação de Miriam, punida por Deus com lepra por sua crítica, sublinha a significância espiritual dessa união. Em outras palavras, o casamento de Moisés com uma africana não só era legítimo, mas estava sob a proteção do próprio Deus. Porque esse aspecto raramente é mencionado em sermões e estudos. É possível que o reconhecimento de uma mulher negra como portadora de bênção espiritual contradiga um sistema que tradicionalmente a retrata como inferior. Consideremos Salomão, o rei mais sábio, segundo as Escrituras. Um homem com uma profunda conexão espiritual que construiu um templo, conversou com Deus em sonhos e recebeu revelações e riquezas não disponíveis a outros reis. E quem vem para testá-lo? A rainha de Sabá, uma mulher africana poderosa, rica e sábia. O reino de Sabá localizava-se em regiões próximas à Etiópia e, segundo alguns dados, seu território abrangia partes da África e da Península Arábica. O encontro da rainha de Sabá e Salomão tinha não apenas um caráter diplomático, mas também espiritual. Ela fazia perguntas, testava sua sabedoria, oferecia presentes e, de acordo com evidências históricas e tradições etíopes, deu-lhe um filho, Menelik I, que fundou uma dinastia real africana com raízes davídicas que se considerava a guardiã da Arca da Aliança. As histórias ocultas nas profundezas do Antigo Testamento não são fruto de invenções modernas. Elas estão registradas em tradições orais, textos antigos e códices conhecidos pelos círculos eclesiásticos, mas cuidadosamente evitados pelo silêncio. Um olhar atento revela uma conexão não acidental e profunda entre o povo judeu e as etnias africanas. Egito, Etiópia, Cush e outras terras da África Oriental serviram de palco para eventos bíblicos cruciais, onde ocorreram fugas, pactos foram selados, alianças formadas, exílios aconteceram e momentos de revelação divina se manifestaram. A pergunta surge: por que precisamente esses lugares foram dignos da escolha divina? Por que um anjo direcionou José com Maria e o menino Jesus para o Egito? Por que Deus apareceu a Moisés na terra de Midian, perto de territórios africanos? Talvez a resposta resida na energia espiritual que a terra africana possui, que não pode ser simplesmente ignorada. Apesar das tentativas de silenciamento, existem menções claras da presença de africanos entre os primeiros seguidores da fé cristã. Simão de Cirene, nativo da Líbia moderna, um africano que auxiliou Jesus a carregar a cruz, tornou-se um símbolo das paixões de Cristo. No momento de dor e redenção, ele compartilha o peso do sacrifício com o próprio Messias. Esse fato é demasiado simbólico para ser ignorado. É como se o texto da Escritura clamasse: o povo africano sempre esteve aqui. Ele sempre fez parte do plano divino, carregando sobre si o peso da cruz mundial. Mesmo nas profecias do Antigo Testamento, é possível encontrar menções que fortalecem essa conexão. O profeta Sofonias, por exemplo, é descrito como descendente de Cutshe, uma designação para os povos africanos que habitavam a região do Nilo. Inúmeras profecias preveem que a Etiópia estenderá suas mãos a Deus e que os reinos do sul virão adorar o Senhor com ouro e incenso. Essas imagens não são meras metáforas, mas sim vestígios deixados nas Escrituras para aqueles que estão dispostos a ver. No entanto, com o passar do tempo, traduções, supressões e interpretações forçadas foram gradualmente apagando essas conexões, privando os personagens de sua verdadeira aparência, alterando nomes e omitindo informações genealógicas importantes. E, à medida que as representações de santos, anjos e profetas adquiriam traços cada vez mais eurocêntricos em vitrais e gravuras, as pessoas negras foram se distanciando de sua própria espiritualidade. Contudo, a palavra de Deus ainda guarda esses vestígios. Quando se sabe onde procurar, quando se lê com o coração aberto e a mente clara, tudo começa a fazer sentido.
O livro que foi ensinado a ser percebido como um instrumento de dominação nas mãos de quem busca pode se tornar a chave para a libertação. E aqui, cada um deve decidir por si mesmo se está pronto para continuar acreditando em dogmas estabelecidos ou se está disposto a cavar mais fundo, pois a revelação não termina aqui. Ainda há muito a ser descoberto. Uma das feridas mais profundas infligidas pela colonização espiritual à alma coletiva dos povos negros foi a demonização dos deuses africanos. O que outrora era considerado sagrado, elevado e digno de veneração foi sistematicamente humilhado, distorcido e amaldiçoado. Essa desconstrução não foi acidental, mas meticulosamente planejada para destruir a conexão entre os povos africanos e o divino, substituindo seus símbolos, ritos e divindades por imagens e narrativas controladas por instituições religiosas europeias. É possível imaginar o impacto espiritual, psicológico e emocional sobre um povo que por milénios venerou suas divindades negras. Orixás, Ankisi, Voduns, ancestrais divinizados e de repente é forçado a ouvir que todas essas entidades são demónios. Não por seus atos, mas por sua origem africana, pela cor de suas representações, pelas línguas em que eram invocados. Deuses que curavam, guiavam, protegiam e inspiravam foram transformados em símbolos de medo, maldição e punição eterna. E aqueles que fizeram isso compreendiam perfeitamente o que estavam criando. Ao transformar o sagrado do outro em maldição, eles o desarmam, rompem sua conexão com as raízes e o tornam dependente do Salvador que oferecem em troca. Foi exatamente isso que aconteceu. A colonização religiosa, que andou de mãos dadas com a territorial e económica, visava aniquilar a espiritualidade local para alcançar o domínio completo. Os deuses africanos foram reescritos como entidades malignas não por sua natureza, mas por conveniência teológica e política. A Igreja, braço religioso da expansão europeia, criou uma narrativa em que havia apenas um caminho para a salvação e tudo o que não se encaixava nele era condenado. A condenação recaiu sobre as antigas tradições. Rituais, danças, cânticos melódicos e hierarquias espirituais, tudo isso foi rotulado como feitiçaria. Os sons dos tambores que outrora invocavam os orixás, agora eram associados à possessão demoníaca. Nomes de divindades como Exu, Ogum, Oxalá, Iansã e muitos outros foram distorcidos a ponto de se tornarem xingamentos na mente daqueles que desde a infância ouviam que eram obras do diabo. Mas vale a pena parar e refletir. Quem define o que é demoníaco? Quem estabeleceu esses critérios? Quem tem o direito de afirmar que a fé de outra pessoa é uma abominação? E porque precisamente os deuses africanos se tornaram o objeto de tão sistemática demonização? Enquanto divindades greco-romanas, por exemplo, continuam a ser estudadas, admiradas e reverenciadas na arquitetura ocidental. A resposta pode ser desagradável, mas é necessária. A demonização dos deuses africanos não se baseou em uma análise espiritual, mas em uma estratégia de dominação cultural. O objetivo não era apenas subjugar os corpos africanos, mas também aprisionar suas mentes. Para isso era preciso destruir espiritualmente as pessoas negras, romper sua conexão com o mundo invisível, com os ancestrais, com o que havia de mais poderoso dentro delas, sua ligação com o sagrado que tem sua cor de pele, sua língua, seu ritmo e seu território. Já pensou que o mesmo Deus que está silenciosamente presente em uma catedral de mármore também se manifesta no rufar de um tambor, no som de um búzio, no cântico de uma sacerdotisa? Mas se o primeiro é louvado como o verdadeiro Deus, o segundo é condenado como heresia. O problema nunca esteve na espiritualidade, mas em quem tem permissão para carregá-la. Porque quando o sagrado se expressa através de bocas negras, através de corpos negros, em territórios negros, ele é imediatamente desacreditado. Mas a sabedoria dos ancestrais persiste, apesar de séculos de perseguição. Mesmo diante da escravidão, da colonização e da conversão forçada, as divindades africanas não desapareceram. Elas se esconderam nos cantos das casas, nos sussurros das avós, nos nomes alterados de santos católicos, nos ritos sincréticos que enganavam os opressores e protegiam o espírito dos oprimidos.
É por isso que mesmo hoje Exu continua a dançar, embora o chamem de diabo, porque ele nunca deixou de ser Exu, pois a essência do divino não pode ser destruída por mentiras. Ela apenas espera o momento certo para retornar à luz. A mesma lógica foi aplicada à forma como a Igreja começou a apresentar a África como um continente que precisava de salvação. Campanhas missionárias falavam em salvar as almas africanas da escuridão. Mas o que era essa escuridão? O antigo conhecimento espiritual que os europeus não conseguiam compreender. Rituais que não se encaixavam em seus livros. O poder de cura, visão e revelação que escapava ao controle institucional. É preciso coragem para reconhecer que grande parte dessa escuridão era, na verdade, a luz ancestral que ameaçava a estrutura de poder da religião dominante. É aqui que, quando as palavras começam a ressoar mais profundamente, entramos em um domínio que muitos evitam, o domínio das evidências. Uma coisa é falar sobre a Shebititan, a espiritualidade ancestral com base na tradição oral, sentimentos e conexão intuitiva. Outra coisa muito mais incômoda para aqueles que controlam a narrativa é quando essas verdades começam a se manifestar em achados físicos, em inscrições antigas, em manuscritos velhos que os próprios estudiosos tentam enterrar ou reescrever. Sim, existem evidências. Sim, há registros históricos, arqueológicos e até linguísticos que confirmam tudo o que foi chamado de lenda, superstição ou heresia. E esses registros não estão escondidos. Eles são simplesmente ignorados. Estão em museus, arquivos, universidades e coleções particulares, acessíveis apenas àqueles que já detêm o poder. Mas agora, eles estão começando a emergir. Sabe-se que centenas de papiros egípcios foram preservados, retratando divindades com traços africanos bem definidos. Pele escura, narizes largos, lábios cheios. Esses retratos não deixam dúvidas sobre a origem das figuras representadas. Essas imagens não surgiram por acaso. Elas serviam como símbolos de divindade, poder e imortalidade. Ao criar seus deuses, os habitantes do Vale do Nilo não se orientavam por padrões de beleza impostos. Eles representavam o sagrado como o viam, à sua própria imagem e semelhança. Esse fato destrói um paradigma estabelecido que por séculos oprimiu as pessoas negras. Afinal, se os deuses eram negros, por que os negros foram ensinados a se considerar amaldiçoados? Por que a cor da sua pele passou a ser associada à escuridão, ao mal e ao pecado? Nas últimas décadas, arqueólogos descobriram em templos da Núbia, Etiópia e sul do Egito inscrições que atestam não apenas a veneração de divindades negras, mas também seu papel central em rituais espirituais e cerimônias religiosas. Existem registros de ofrendas à deusa Maat, que simboliza a verdade e a ordem cósmica e que era retratada com traços faciais africanos e simbologia solar. Esses documentos também descrevem como tais ritos mantinham o equilíbrio espiritual do mundo. Em outras palavras, os povos africanos não apenas veneravam seus deuses, mas também se consideravam co-criadores da harmonia universal. Isso não é apenas religião. É uma identidade cósmica, uma cosmovisão que define o lugar das pessoas negras como parte integrante da ordem divina. As descobertas na Etiópia causam particular preocupação ao sistema que controla o conhecimento. Lá são guardados manuscritos antigos, tão significativos que muitos hesitam em traduzi-los. Entre eles, o Quebra-Nagast, que narra a história da linhagem de Salomão e da rainha de Sabá, confirmando a origem da dinastia real etíope a partir de Davi. A linha real de Israel continuando na África, sangue real fluindo em veias africanas, a Arca da Aliança guardada em solo etíope. Tudo isso muda a percepção da história da fé. A África surge como um centro espiritual de revelação divina e não uma periferia pecaminosa, como tentaram representá-la. Livros apócrifos intencionalmente excluídos da Bíblia canônica contêm informações não menos importantes. Por exemplo, o livro de Enoque, amplamente citado na tradição etíope e reconhecido pelas igrejas orientais, descreve seres celestiais descendo à Terra e interagindo com humanos. Os locais de muitas dessas narrativas coincidem com regiões africanas. Esses manuscritos antigos, preservados em igrejas escavadas na rocha, guardam a memória do que não deve ser esquecido.
A iconografia também testemunha isso. Em pinturas, mosaicos e estátuas encontradas no norte da África e no Oriente Médio, os profetas são retratados com traços faciais africanos. Moisés, por exemplo, é representado em um afresco etíope segurando as tábuas da lei, vestido de branco e com pele escura. Jesus também aparece nesses registros como um homem de pele escura, cabelos crespos, olhar profundo e traços africanos, e não como o europeu de olhos azuis que se tornou o padrão após a adoção do cristianismo pelo Império Romano como ferramenta de controle. Quem determinou a aparência de Jesus que é conhecida hoje? A história ou a arte propagandística da dominação? As evidências históricas não se limitam a isso. Escavações arqueológicas recentes no coração do Saara revelaram símbolos espirituais que eram utilizados em rituais sagrados, anteriores ao surgimento das grandes religiões monoteístas do mundo. Surpreendentemente, muitos desses símbolos apresentam uma semelhança notável com aqueles encontrados em antigos templos judaicos. Como explicar esse fenómeno? Uma mera coincidência? Ou existe uma linha contínua de sucessão espiritual que conecta as antigas práticas africanas com o que mais tarde se tornou o judaísmo, o cristianismo e até mesmo o islamismo? Talvez o que hoje chamamos de religiões abertas seja, na verdade, um desdobramento de uma fonte mais antiga, profunda e enraizada na cultura africana do que nos foi permitido perceber. A conexão entre essas descobertas e a espiritualidade africana parece inegável. No entanto, surge uma pergunta legítima. Por que esses fatos são tão pouco divulgados? Por que não fazem parte do currículo educacional em escolas, seminários e igrejas? A resposta é simples. Quem controla a história controla também o imaginário coletivo. E quem controla o imaginário molda as crenças de um povo. Um povo privado do conhecimento de suas raízes, que não percebe que seus ancestrais foram sacerdotes, reis, profetas e guardiões de revelações, torna-se presa fácil para qualquer versão da história que lhe seja proposta, especialmente aquela que invariavelmente o coloca em uma posição subordinada. Mas sua presença aqui atesta que elementos individuais estão começando a se encaixar à medida que as descobertas arqueológicas confirmam verdades espirituais. E o que é silenciado pela história é proclamado em voz alta pela verdade espiritual. Nesta proclamação é possível ouvir ecos de tempos em que a presença divina caminhava entre seu povo, falava sua língua, dançava em seus ritmos, manifestava-se em sua aparência, com sua força e sua luz. Essa luz ainda brilha, e agora, mais do que nunca, é necessário reconhecer sua existência. Nesse contexto, surge uma das questões mais prementes e delicadas relacionadas a essa revelação, a questão da imagem de Deus. Afinal, tudo em que acreditamos, tudo o que nos ensinaram a venerar, começa com uma imagem específica. Essa imagem molda não apenas nossa fé, mas também nossa autopercepção, nossa relação com o sagrado e nossa compreensão do mundo ao nosso redor. Mas e se essa imagem tiver sido criada artificialmente? E se a aparência que nos acostumamos a associar a Deus, a Jesus, aos profetas, aos anjos e até à própria ideia de santidade não for baseada na realidade histórica, mas em uma estratégia de dominação cultural e psicológica? Ao longo dos séculos, a imagem de Jesus como um homem branco, de olhos azuis e cabelos castanhos lisos, foi difundida como uma verdade inquestionável. Ela penetrou em todas as esferas da vida. Igrejas, filmes, livros didáticos, decorações de Natal e crucifixos pendurados nas casas. E gradualmente essa imagem se transformou em uma força invisível, silenciosa, mas extremamente poderosa, que determina o pensamento das pessoas. Afinal, se o Filho de Deus é branco, se os profetas são brancos, se os santos são brancos, então o mais alto padrão de pureza, força espiritual, beleza e salvação também se torna branco. Isso não é apenas uma questão de estética. É um projeto ideológico que visa criar uma hierarquia espiritual na qual tudo o que é negro ou não europeu é automaticamente diminuído e afastado da divindade. No entanto, sejamos honestos. Onde na Bíblia Jesus é descrito como europeu, tal descrição não existe. Pelo contrário, uma série de evidências bíblicas e outras históricas apontam para o oposto.
A própria região onde Jesus nasceu e viveu, Galileia, Judeia, Egito, era habitada por povos semitas e africanos. Eram terras com sol forte, pele morena e traços árabes, africanos e mistos. Não havia europeus lá, não havia pele pálida. E, no entanto, essa imagem prevaleceu. Por quê? É impossível dar uma resposta inequívoca sem analisar a transformação da Igreja depois que o cristianismo obteve o status de religião oficial no Império Romano. A transição de um movimento espiritual para um instrumento de poder imperial mudou radicalmente a essência do cristianismo. O símbolo da cruz deixou de ser associado ao autossacrifício, transformando-se em bandeira de guerra e conquistas. A imagem do santo que antes personificava o povo passou a adquirir traços da aristocracia europeia. Ocorreu uma reorientação da imagem de Jesus, que passou a refletir os interesses do império dominante. Essa imagem distorcida foi imposta universalmente a outros povos e culturas, suprimindo crenças locais, desvalorizando a importância de faces não brancas e infligindo um trauma psicológico profundo. A ideia de que Deus não tem nada a ver com você. No entanto, existem evidências antigas, incluindo as utilizadas neste contexto, que oferecem uma representação completamente diferente de Jesus, distinta da europeia. Por exemplo, a famosa carta de Públio Lentulus, supostamente escrita por um contemporâneo de Pôncio Pilatos, descreve Jesus como um homem de estatura média, com cabelos escuros e encaracolados, pele morena, olhar penetrante e traços orientais. Surpreendentemente, essa descrição está muito mais próxima do fenótipo semítico africano do que das imagens renascentistas que dominam a arte moderna. É importante notar que essa carta não foi simplesmente difundida ao longo dos séculos por acaso. Ela serviu como um eco da memória autêntica, uma tentativa de preservar a imagem real antes que fosse substituída pela versão branca oficialmente aprovada. Essa substituição da imagem não apenas afastou as pessoas não brancas da ideia de santidade, mas também lhes causou um profundo trauma espiritual. Como se pode acreditar que se é feito à imagem e semelhança de Deus, se essa imagem nunca corresponde à sua? Como se pode esperar o paraíso se todas as representações do divino excluem seus traços, sua cor de pele, seu povo? Isso leva a uma autonegação subconsciente, um processo que muitos pesquisadores chamam de colonização da alma, que começa e se perpetua através de imagens visuais. A demonização das divindades africanas e a imposição da branquitude à imagem de Jesus são duas faces da mesma estratégia, visando destruir a espiritualidade das pessoas não brancas e criar um ideal inatingível que exclui a maioria da humanidade. Não apenas a imagem de Jesus foi distorcida. As imagens de Moisés, Abraão, Davi, Maria, dos discípulos e dos anjos foram gradualmente embranquecidas em obras de arte, esculturas e textos teológicos. Até mesmo Deus Pai passou a ser retratado como um ancião com barba branca e pele clara, como se a divindade suprema fosse um personagem de uma pintura europeia do século XVI. Esse estereótipo está tão profundamente enraizado em nossa consciência que, mesmo ao tentar recriar mentalmente essas imagens, parece estranho imaginá-las com pele escura. Isso demonstra o grau de nosso condicionamento. Muitos, mesmo diante de evidências históricas, ainda hesitam em aceitar uma imagem diferente. Muitos ainda resistem à ideia de um Jesus não branco, mesmo percebendo que um Jesus branco é, sem dúvida, um mito. A questão da verdadeira imagem do divino, deliberadamente distorcida e transformada em mito, torna-se cada vez mais relevante. No entanto, a verdade, possuindo uma força irresistível, começa a se manifestar no momento em que é reconhecida. É necessário restaurar a imagem de Deus não apenas nas narrativas dos livros, mas também nas profundezas da consciência humana. Há uma necessidade urgente de devolver ao sagrado sua verdadeira diversidade, incluindo o reconhecimento e a veneração das pessoas negras, de seus corpos e de sua beleza, como uma parte integrante do divino, do eterno e do sagrado. Enquanto essa imagem não for restaurada em sua plenitude, os afro-americanos continuarão a buscar no mundo exterior o que sempre esteve intrínseco a eles. Não basta apenas possuir o conhecimento da verdade.
É importante perceber até que ponto a mentira penetrou na consciência, levando a duvidar do próprio valor espiritual e distorcendo a autopercepção. Depois que o véu do mistério é levantado, surge uma questão-chave. Você está pronto para continuar adorando uma imagem criada para manter a ignorância? Ou encontrará forças para quebrar esse ciclo vicioso e olhar para o divino com seus próprios olhos? Gradualmente percebe-se que não nos esconderam apenas a verdadeira aparência dos personagens bíblicos, a genuína imagem de Jesus ou as raízes africanas da fé. Também nos ocultaram a profunda e antiga sabedoria ancestral, a sabedoria de um povo com a capacidade de uma conexão direta, viva e real com o divino. Essa sabedoria era tão poderosa, transformadora e libertadora que precisava ser erradicada, relegada ao esquecimento, ridicularizada e marginalizada para que não representasse uma ameaça à estrutura estabelecida da fé institucionalizada. A sabedoria dos ancestrais africanos não se limitava à esfera espiritual. Ela abrangia aspectos estratégicos, científicos, curativos e psicológicos e, acima de tudo, manifestava-se em um nível espiritual que transcendia os limites dos templos de pedra e dos livros sagrados editados por impérios. Por milénios, os povos africanos compreenderam que o ser humano é uma unidade de espírito, corpo e energia, em constante interação com os elementos da criação. Eles sabiam que o vento tem voz, a água guarda memórias, a terra cura e o fogo transforma. Isso não era uma superstição cega, mas uma ciência espiritual, um conhecimento organizado, transmitido através de sistemas de iniciação, onde as crianças eram ensinadas desde cedo a reconhecer os sinais do mundo invisível, a interpretar sonhos, a ouvir o batimento cardíaco da Terra e a viver em harmonia com os ciclos do universo. Enquanto em outras culturas se afirmava que o divino estava distante e exigia um mediador na figura de um sacerdote, pastor ou teólogo, nas tradições africanas o divino era percebido como uma presença constante, habitando o corpo, falando através da intuição e manifestando-se nos encontros diários e através dos ancestrais. Esta não era uma fé primitiva, mas uma sabedoria que representava um perigo para aqueles que buscavam controlar a espiritualidade alheia. Quantos de nós crescemos ouvindo que a comunicação com os ancestrais é errada, que tocar tambores é perigoso e que queimar ervas, tomar banhos de ervas ou usar colares com significado espiritual é pecaminoso? No entanto, todas essas práticas serviram por milénios como formas de cura espiritual, proteção e harmonização energética. O uso de plantas, por exemplo, era visto como parte de um profundo sistema de cura, onde cada folha tinha seu orixá, cada raiz sua vibração e cada preparo carregava uma intenção específica. Tudo isso era realizado com propósito, disciplina, oração e a observância de códigos que eram transmitidos apenas àqueles que estavam prontos para recebê-los. Antigos métodos de cura e rituais de iniciação, profundamente enraizados nas culturas dos povos Yorubá, Bantu, Iwe, Fon e muitos outros, revelam uma semelhança impressionante com o que é comumente chamado de ministério espiritual bíblico. É impossível não notar como Jesus, à semelhança dos curandeiros africanos, utilizava argila, saliva, imposição de mãos, jejum e oração em sua prática. Ele se retirava para lugares desérticos que na cosmovisão africana são considerados sagrados, dedicava-se a 40 dias de jejum, recebia visões e atendia à voz do Espírito. Ele curava pelo toque, libertava do sofrimento e expelia entidades chamadas demônios, que frequentemente representavam manifestações energéticas. As tradições africanas souberam, por séculos, curar estados semelhantes com cânticos, ervas, abluções, defumações e palavras. A crença de que o estado espiritual de uma pessoa pode influenciar sua saúde física e que para a cura é necessário restaurar o equilíbrio espiritual é a pedra angular da medicina popular africana. Este mesmo princípio subjaz a muitas das curas realizadas por Jesus. No entanto, no âmbito do discurso institucional, ocorreu uma separação. As práticas realizadas nas igrejas passaram a ser percebidas como sagradas, enquanto os rituais conduzidos em casas, locais sagrados, aldeias ou círculos comunitários foram rotulados como macumba, superstição e algo sem importância. Mas um quadro comum não começa a se desenhar.
O que muitas vezes foi chamado de feitiçaria era na verdade uma antiga versão de práticas que foram posteriormente ocidentalizadas, apropriadas e reinterpretadas sob outro nome. Até a conexão com os 4 elementos, ar, fogo, água e terra, tem raízes bíblicas. No livro de Gênesis, a criação do homem começa com o sopro divino, ar, a formação do barro, terra, o espírito pairando sobre as águas, água, e os querubins flamejantes guardando os portões, a fogo. Esses 4 elementos presentes em quase todas as cosmogonias africanas são os mesmos que estruturam a teologia bíblica, embora muitos não desejem admitir isso. Por que esses paralelos óbvios são tão frequentemente ignorados? Porque reconhecê-los significaria admitir que a espiritualidade africana foi a fonte original, não uma cópia. O original, não uma heresia. Isso desmantelaria completamente a hierarquia espiritual imposta. Se os povos africanos possuíam sistemas avançados de cura, obtenção de revelações e conexão com o divino muito antes da chegada dos missionários europeus, então, talvez, o que lhes foi oferecido como salvação era, na verdade, uma substituição forçada de sua sabedoria holística por uma doutrina fragmentada, cheia de culpa, medo e dependência. No entanto, a era dessa cegueira está chegando ao fim, pois uma geração inteira está despertando para o valor de sua herança espiritual. As pessoas não sentem mais vergonha de acender velas, tomar banhos de ervas, invocar os nomes de seus orixás e se comunicar com reverência com seus ancestrais. Porque agora elas sabem que isso não é pecado, mas sim uma reunião. Um retorno à memória de que dentro delas vive uma linhagem de curadores, profetas, sacerdotes, parteiras e mestres do invisível. E que esse dom não desapareceu, apenas foi ocultado. A Bíblia, lida com um olhar imparcial, confirma isso em muitas passagens. Quando Jesus diz: "Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e fará outras maiores do que estas", ele afirma que esse poder está em cada um. E essa força não se limita às paredes da igreja. Ela manifesta-se na vibração da palavra, no toque da mão, na intenção do coração e no código da alma. Por isso a sabedoria Anshlit, a sabedoria ancestral, foi tão ferozmente atacada, pois ela devolve o poder às mãos de cada pessoa. O bastão da consciência é passado para suas mãos. Agora que o véu foi levantado, como você responderá a esse chamado interior? Continuará a considerar superstição a força curativa que reside em você? Continuará a negligenciar os dons que circulam em seu sangue, apenas porque alguém os declarou errados em algum momento? Ou finalmente reconhecerá que dentro de você reside uma sabedoria cujas origens não estão nas paredes dos seminários, mas na memória genética ancestral, no sangue, no seu próprio espírito? É hora de acender a tocha e dissipar a escuridão que deliberadamente envolveu a sabedoria dos ancestrais africanos por séculos. Sabedoria que não apenas sobreviveu, mas continua a resistir, pulsando nos corações de muitos, mesmo sem saberem do poder adormecido em seu sangue. Pois o que antes era rotulado de superstição era, na verdade, ciência espiritual. O que era chamado de feitiçaria era conhecimento ancestral e o que era rejeitado como folclore era sagrado. A erradicação da sabedoria ancestral africana tornou-se um dos elementos-chave da estratégia de escravização espiritual. Os colonizadores perceberam que para subjugar completamente um povo, a prisão física não era suficiente. Era preciso sequestrar suas mentes, sua fé, romper a conexão com o mundo invisível. E os sistemas de iniciação africanos representavam uma ameaça direta a esse plano, pois não eram meros ritos, mas verdadeiras escolas espirituais, onde homens e mulheres se preparavam para serem guardiões de energia, mediadores do divino, curadores da comunidade. Esses sistemas de iniciação, difundidos entre os povos Yorubá, Bantu, Ewe, Fon e muitos outros, implicavam um processo de aprendizado rigoroso e profundo. Os aprendizes aprendiam a interagir com os elementos, terra, fogo, água, ar, como ferramentas para a cura e a comunicação com o mundo espiritual. Eles dominavam a arte de ouvir o silêncio, decifrar sinais, respeitar o fluxo do tempo e manter a harmonia entre corpo e espírito.
Nessas práticas não havia lugar para o acaso ou a leviandade. Era um sistema de conhecimento claramente estruturado, transmitido oralmente de geração em geração com a mais alta responsabilidade. Os iniciados passavam por ritos que marcavam a transição para novas fases da vida. Não era apenas um ato formal, mas uma verdadeira pedagogia da alma. Na África antiga, ninguém entrava na vida sem preparação espiritual. Não existia o conceito de uma existência sem propósito. Cada um tinha seu chamado, sua missão, sua conexão ancestral. Cada nascimento era percebido como um renascimento espiritual, ligado ao clã, à comunidade e ao equilíbrio geral. A criança já era vista como um espírito ancestral, destinado a cumprir uma tarefa específica. Os anciãos tinham o dever sagrado de lembrar ao jovem ou à jovem seu propósito, quem eles eram antes de nascer. Essa lembrança era ativada através de ritos, nomes sagrados, danças e palavras de poder. Agora vamos refletir juntos. Onde podemos encontrar ensinamentos semelhantes hoje? Onde estão essas práticas no modelo de espiritualidade que nos foi imposto por séculos? Elas foram apagadas, substituídas, ridicularizadas. O resultado foi uma geração com dons adormecidos, com uma sensibilidade espiritual suprimida e com um vazio abissal que nenhuma doutrina dogmática é capaz de preencher. Pois pode-se memorizar textos sagrados, frequentar templos diariamente, mas se a pessoa não aprendeu a reconhecer os sinais do Espírito dentro de si, ela sempre dependerá daqueles que se propõem a interpretar a vontade de Deus. A aspiração ao divino é isso que une a sabedoria ancestral e os ensinamentos de Jesus. Suas palavras sobre o reino de Deus está dentro de vós ecoam os antigos conhecimentos dos sábios africanos, que consideravam o corpo um templo sagrado, capaz de respirar, sentir, sonhar e conectar-se com o teu universo. Jesus, sendo um mestre da percepção espiritual e um iniciador do despertar da consciência, não buscou criar uma religião, mas restaurar a conexão perdida entre a criação e o Criador. Assim como os africanos mantinham a comunicação com a natureza, os orixás e os ancestrais. As curas de Jesus, realizadas por meio de saliva, terra, toques e respiração, encontram paralelos nos métodos dos curandeiros africanos. O uso da terra para absorver energia negativa, da água para purificação espiritual e de palavras sagradas para remover traumas, isso não são meros milagres, mas antigas tecnologias espirituais, baseadas na sensibilidade, fé e conexão com o mundo invisível. Foi precisamente essa sabedoria que os africanos possuíam que causou apreensão e foi considerada perigosa. A comunicação com os espíritos dos ancestrais, ao contrário das concepções de invocação demoníaca, era vista pelos povos africanos como uma interação com guias, conselheiros e guardiões espirituais. Esse conceito encontra reflexo nas Sagradas Escrituras, onde Hebreus 12:1 fala de uma grande nuvem de testemunhas que nos cerca, e Elias e Moisés aparecem no Monte da Transfiguração, séculos após suas mortes. Até o próprio Jesus se comunicava com esses espíritos. Por que então a comunicação com os ancestrais passou a ser considerada pecado? Porque as pessoas foram convencidas de que as práticas naturais para seu povo eram inaceitáveis. Até a dança, como forma de cura, desempenhou um papel importante na cultura africana. Danças dedicadas à celebração, agradecimento e liberação de energia não eram meras expressões artísticas, mas códigos espirituais. Cada passo, giro e batida de tambor servia como uma invocação. Essa tradição ainda vive nas práticas religiosas afro-brasileiras, em festivais africanos, nas danças do candomblé e nos cânticos de terreiro. No entanto, essas práticas foram declaradas possessão, caos e obra do diabo, ignorando o seu valor espiritual e psicológico na comunicação com o espírito. A Bíblia contém muitos elementos que ecoam essa sabedoria ancestral, desde os salmos que invocam a natureza como testemunha do louvor, até os profetas que jejuam, se purificam com cinzas e se retiram para o deserto em busca de respostas. No entanto, a visão ocidental, desvinculada da sabedoria ancestral, transformou esses elementos em rituais vazios, mecânicos e sem alma, privando-os de sua essência e deixando apenas a estrutura. Talvez muitos sentissem essa conexão, mas não conseguiam explicá-la.
Talvez os banhos de ervas curassem melhor que os remédios, ou os ancestrais viessem em sonhos com conselhos que permaneciam incompreendidos. Talvez a dor espiritual os fizesse calar, mas agora fica claro o porquê. Essa sabedoria foi enterrada e a tarefa dos contemporâneos é desenterrá-la. É preciso trazê-la à luz. A sabedoria ancestral não caiu no esquecimento. Ela foi ocultada, absorvida e habilmente disfarçada em sistemas religiosos que reivindicam infalibilidade e origem divina, mas que na realidade foram moldados pela influência de ambições de poder e pelo desejo de controle. E é aqui que nos deparamos com um dos aspectos mais delicados desse caminho, a influência dos deuses negros no cristianismo. De fato, o que foi ferozmente demonizado foi sutilmente introduzido por trás dos altares, nas vestes, nos rituais e até mesmo nas festividades, agora reverenciadas como cristãs. E a pergunta surge naturalmente: porquê? A resposta é simples e ao mesmo tempo perturbadora. Porque sacerdotes, teólogos e líderes religiosos perceberam que a sabedoria ancestral possuía poder e eficácia reais. Eles entenderam que os deuses negros, orixás, nquisis, voduns, divindades africanas e princípios espirituais estabeleciam uma conexão entre as pessoas e as dimensões mais profundas do espírito. E como não podiam permitir que as pessoas extraíssem livremente esse poder, preferiram assimilar seus elementos, apagar a origem original e apresentá-la sob novos nomes, novas aparências e novas justificativas. Foi assim que antigos símbolos africanos penetraram na liturgia cristã, por vezes até sem o conhecimento dos próprios fiéis. Comecemos pelas festividades. Muitas das datas cristãs mais reverenciadas, como o Natal, a Páscoa e o Pentecostes, não têm suas raízes nos primeiros séculos do cristianismo, mas são uma reinterpretação de celebrações espirituais mais antigas, algumas das quais remontam a tradições africanas e afro-mediterrâneas. O Natal, por exemplo, foi oficialmente estabelecido no século IV na tentativa de suplantar antigos rituais dedicados ao solstício e ao renascimento da vida. No entanto, no norte da África, muito antes disso, já existiam cerimônias dedicadas à manifestação da luz divina nas pessoas, ao nascimento simbólico do espírito solar em um corpo terreno. Essas celebrações eram acompanhadas por danças, oferendas de ervas, símbolos solares e cânticos que glorificavam a vida eterna. Em outras palavras, Cristo já estava presente ali, mas sob outro nome, em outra língua, em outra forma. E não é só isso. Os próprios rituais litúrgicos do cristianismo carregam códigos espirituais que remontam aos ritos de iniciação africanos. O batismo com água é um exemplo claro disso. Nas culturas de origem africana, a água sempre foi considerada um portal espiritual. Ela era usada para purificação, para matar o velho eu e renascer espiritualmente. As águas de Oxum, por exemplo, servem não apenas para beleza ou fertilidade, mas também para a purificação da alma e a abertura de novos caminhos. Quando um sacerdote cristão moderno batiza uma pessoa, imergindo-a na água, ele repete um gesto ancestral que precedeu o cristianismo e fazia parte de um conhecimento africano muito mais vasto, mas sem o devido reconhecimento da fonte original. Já notaram a posição das mãos durante algumas orações cristãs? Ou o uso do incenso, ou as procissões com velas acesas, as vestes dos sacerdotes, a repetição de cânticos e mantras, as palmas rítmicas, o diálogo entre o sacerdote e a congregação. Tudo isso são elementos que compõem a antiga liturgia africana. O sacerdote que se veste de branco para se conectar com o sagrado segue subconscientemente o princípio de pureza e elevação espiritual que nas culturas africanas é aplicado aos rituais com Oxalá, Obatalá e o orixá da paz e da criação. A defumação de incenso nos altares cristãos repete um gesto que os povos do Sahel usam há milénios para elevar orações e se livrar de energia negativa. A questão é sobre energias. Como explicar o fato de que os santos católicos venerados sob nomes e imagens ocidentais são, na verdade, encarnações de qualidades e arquétipos de divindades negras? Qualquer pessoa familiarizada com o fenômeno do sincretismo sabe que São Jorge não é outro senão Ogum. Nossa Senhora da Conceição é Oxum. São Sebastião é Oxóssi. E Santa Bárbara é Oiá.
No entanto, poucos percebem que esse sincretismo não foi apenas uma tática de sobrevivência para os povos escravizados. Foi também uma absorção discreta por parte da própria Igreja, que, ao perceber o poder dessas entidades, apropriou-se de seus arquétipos. Isso se torna ainda mais evidente se prestarmos atenção aos códigos ocultos que permeiam as liturgias. Muitos hinos cristãos que cantam sobre força, poder, batalha espiritual e espadas de fogo reproduzem, em essência, conceitos associados a orixás guerreiros como Ogum e Xangô, mas sem mencionar sua verdadeira origem. Quando os fiéis cantam sobre Deus como um fogo consumidor, eles invocam um princípio espiritual que nas culturas africanas é associado à transformação, purificação e julgamento. Todas essas qualidades são atribuídas a entidades como o Xangô. No entanto, tudo isso é revestido de uma forma europeia, despojado de sua negritude e apresentado como uma doutrina pura, aceitável e civilizada. Vale a pena refletir. Quantas pessoas cresceram rejeitando os orixás, mas participaram de cultos onde os textos, se traduzidos para a linguagem energética, louvariam os mesmos arquétipos? Quantas vezes as pessoas repetiram "Glória, Glória, Aleluia", sem perceber que esse ritmo, esse compasso, esse tipo de louvor tem sua origem diretamente nas expressões espirituais afro-americanas, herdeiras diretas das canções dos africanos escravizados nos campos de algodão. Tudo foi absorvido, transformado e devolvido em uma nova embalagem, enquanto a fonte original era declarada profana, pagã ou amaldiçoada. Mas o que acontece quando uma pessoa descobre que os símbolos que lhe ensinaram a adorar já estavam presentes nos antigos cultos de seus ancestrais? Que o Espírito Santo, descrito como fogo, vento e línguas estranhas, tem paralelos claros com entidades que se manifestavam em rituais africanos, incorporando em corpos em estado de transe, transmitindo mensagens, curando, abrindo novos horizontes. Que a ceia do Senhor, pão e vinho, era um reflexo de banquetes sagrados, onde a comida era partilhada como forma de comunhão com o divino, e que até mesmo o próprio conceito da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, encontra ressonância nas concepções africanas, que viam o Criador, o Manifestador e o Espírito Vital como expressões da mesma entidade. Será que tudo isso foi uma coincidência? Pelo contrário, foi uma apropriação intencional, pois sabia-se que a experiência sagrada das pessoas negras era real, mas não era desejável que elas mesmas o percebessem. Não se podia permitir que elas reconhecessem que tudo o que lhes foi chamado de pecado era, na verdade, uma semente de uma herança espiritual que preferiram explorar e ocultar em vez de honrar. Agora que isso se tornou conhecido, vale a pena perguntar a si mesmo: quais desses símbolos lhe são familiares? Quais desses elementos você já viu antes e agora entende a sua verdadeira origem? As frases "a negritude sagrada vive em mim" ou "eu despertei para os códigos ancestrais" podem servir como uma afirmação espiritual, pois não se trata apenas de estudar história, mas de lembrar. E cada lembrança ativa algo que há muito tempo estava adormecido. A verdade que se revelará a seguir será ainda mais profunda, e a pessoa já está pronta para isso. Chega um momento crucial na jornada espiritual, o despertar das pessoas negras, talvez a transformação mais importante. A verdade, gravada nos testemunhos históricos, visa despertar a memória espiritual adormecida, uma herança que tentaram sufocar e distorcer, mas nunca conseguiram destruir. O despertar começa com a percepção de que os dogmas espirituais amplamente aceitos não são os únicos possíveis. Por séculos, as pessoas negras foram forçadas a aceitar uma imagem de Deus alheia à sua cultura e aos seus ancestrais, apresentada como o único caminho verdadeiro para o divino. No entanto, a verdadeira espiritualidade sempre viveu no sangue, esperando sua hora. Esse despertar é um processo gradual e profundo. Começa com um sentimento de insatisfação, uma sensação de um elo perdido. Talvez esse sentimento surgisse ao ver imagens de Deus e de Jesus que não tinham nada a ver com as pessoas negras, ou pela ausência de menções aos ancestrais africanos nos rituais religiosos. Essa curiosidade e a dúvida sobre os dogmas assimilados desde a infância tornam-se o primeiro sinal, um chamado para explorar a própria alma e reconhecer a antiga conexão.
Reconectar-se com as raízes espirituais não é apenas estudar história, é prática, experiência e abertura da consciência. O estudo da história dos deuses africanos, a reverência aos ancestrais, a conexão com a natureza e a compreensão dos elementos, isso é um despertar para uma espiritualidade que por direito pertence às pessoas negras, mas que foi ocultada. É como receber um antigo mapa com caminhos secretos para a verdadeira origem. Quanto mais profunda a exploração, mais clara se torna a riqueza, a profundidade e a vivacidade dessa linhagem espiritual, que transcende quaisquer sistemas limitantes. A reconexão com os ancestrais é uma parte importante desse processo. Os ancestrais não são apenas nomes em árvores genealógicas, são guias, mestres e protetores. Nas culturas africanas, os ancestrais são reverenciados por sua sabedoria, transmitida através de símbolos, histórias, práticas espirituais, cânticos e rituais. Compreender que os rituais, que parecem simples tradições, carregam códigos de poder e ensinamentos ocultos, abre um diálogo com as gerações passadas. É como se todas as tentativas de opressão e silenciamento fossem revertidas e a pessoa se tornasse parte de um fluxo espiritual ininterrupto. Há uma necessidade premente de uma espiritualidade descolonizada. Por muito tempo, práticas e crenças espirituais foram filtradas por lentes estrangeiras, moldadas por aqueles que buscavam controlar a narrativa espiritual. Descolonizar a fé é um retorno à própria história, a compreensão da verdadeira essência dos deuses africanos e a integração desses ensinamentos na vida de cada um, sem vergonha ou medo. É a percepção de que aquilo que era chamado de bruxaria, magia ou heresia era, na verdade, uma conexão direta com a sabedoria cósmica, cura, proteção e crescimento espiritual. Esse reconhecimento transforma não apenas a fé individual, mas também a consciência coletiva de um povo. No mundo contemporâneo, a questão do despertar espiritual da população negra torna-se particularmente urgente, conclamando a um repensar dos dogmas religiosos estabelecidos e a um retorno às origens. É preciso refletir profundamente a fé em um Deus alheio à cultura africana, que ignora tradições e ancestrais, não foi imposta. As imagens nas igrejas, o conteúdo de livros e cânticos religiosos frequentemente refletem valores estranhos, enquanto a espiritualidade ancestral era suprimida e seus elementos utilizados sem o devido reconhecimento. Cada rito, cada símbolo que chegou até os nossos dias serve como um testemunho silencioso de que a verdade sempre esteve presente, ainda que oculta sob o véu do tempo. Reconhecer esse fato torna-se o primeiro passo para o despertar espiritual e um ato de restauração da justiça histórica. O despertar das pessoas negras não é apenas um ato religioso, é a aquisição de identidade, o fortalecimento da autoestima, a restauração de laços com o passado e a descoberta de uma força interior. É a consciência de que não é necessária a aprovação externa para honrar o sagrado que reside em si, que é possível honrar tradições ancestrais, invocar divindades e ancestrais africanos sem sentir culpa, medo ou vergonha. Afinal, a espiritualidade não é monopólio de ninguém. É uma manifestação da própria criação, da qual cada ser humano faz parte. A espiritualidade ancestral oferece caminhos para a cura, a reunificação com as raízes, a libertação de estereótipos impostos e o fortalecimento do cerne interior. Esses caminhos ajudam a recordar quem a pessoa realmente é, mesmo após séculos de esquecimento. É nesse momento que a transformação se torna palpável, quando, ao se reconectar com suas raízes ancestrais e sabedoria, a pessoa não apenas restaura o vínculo com o passado, mas também encontra um novo sentido no presente e desvenda possibilidades ilimitadas para o futuro. A rejeição de crenças impostas abre espaço para uma espiritualidade que respeita a história, a cultura e a identidade. É como a dissipação de uma névoa que revela uma luz que sempre esteve por perto, mas permaneceu despercebida. Essa luz, uma vez reconhecida, ilumina não apenas a vida de um indivíduo, mas também toda a comunidade, inspirando outros ao despertar e interrompendo o ciclo do esquecimento.
Se o chamado para a reunificação com as origens ecoa no coração, então as palavras meus ancestrais estão despertando, ou eu me reconecto com os deuses africanos, tornam-se não apenas frases, mas atos de ativação espiritual. Elas devem ser usadas para afirmar a própria identidade, aceitar a herança que por séculos foi ocultada e reconhecer a força do sagrado que pulsa interiormente. Um aprofundamento contínuo nesse processo exigirá a disposição para reconhecer verdades que por muito tempo permaneceram ocultas da percepção.